conte como foi a sua primeira experiência na graduação. Você já tinha alguma familiaridade com o universo acadêmico ou foi seu primeiro contato? Minha primeira e única graduação foi aqui na Letras. Querer fazer letras, assim, não era o primeiro horizonte, a primeira opção no meu horizonte, né? Eu queria fazer alguma coisa que fosse mais exatas, mas não sei por qual motivo minha mãe recomendou, não, vai fazer letras, você sabe um pouquinho de japonês, você pode fazer outras línguas e quem sabe você pode trabalhar com tradução, né? Entrei aqui numa época que a Letras estava lá nas colmeias e estudava à noite. Eu fiz inscrição para o curso noturno e naquela época era mais difícil, né, vir para o campo. Não conhecia nada do universo universitário, muito menos de letras. O que mais dificultou quando cheguei foi montar a minha grade horária. Porque naquela época não tinha o ciclo básico, nós tínhamos que fazer e não tínhamos ideias de como poderia acontecer. Aconteceu coisas muito ruins, que é o choque de horários. E algumas disciplinas que eu fiz e que precisavam de pré-requisito, não tinham o Júpiter para dizer, você não pode fazer, né? Era tudo no papel. Isso foi ruim. E quando eu entrei, já entrei... Não tinha o ciclo básico, eu já entrava direto na habilitação, né? E não sei se eu fiz português ou fiz japonês, não. Entrei em português, depois eu escolhi mais uma que podíamos escolher, que era o japonês. Naquela época, podíamos escolher, não precisava, o português não era obrigatório. As pessoas poderiam fazer 2 línguas estrangeiras se quisesse, ou língua estrangeira e linguística. Então, a possibilidade de você fazer a sua formação era maior, né? Assim, era mais variada. Mas de qualquer maneira, sabe? Essa liberdade de você escolher para poder fazer qualquer coisa, você fazer o seu curso, né? Fazer a sua grade, para uma pessoa que acabou de entrar era difícil, né? Porque não sabia o que combina com o que, né? Não posso fazer qualquer coisa. E nesse ponto foi difícil. Agora, o japonês foi uma escolha um pouco... devido à facilidade, né? Porque eu já sabia, já tinha estudado japonês em escolas da minha cidade, né? Escolas particulares. Então, deixa eu fazer uma que seja mais fácil. E acabei escolhendo e fiz a habilitação dupla de português e japonês. E dependendo da disciplina que eu escolhia no último ano da habilitação de português, o foco podia ser foco em língua, né, língua portuguesa, ou em literatura brasileira ou portuguesa, né? Então, o meu foco sempre foi em língua. Então, acabei fazendo opção por língua. E eu sou uma aluna que serve de referência, quer dizer, eu fui uma aluna que serve de referência para as pessoas que trabalham, que fizeram curso noturno, e que tiveram muita dificuldade de frequentar esse campus, né? Esse campus era muito difícil, era muito afastado das pessoas que moravam fora do bairro. E trabalhar e estudar, eu sei como é que é, né? Eu sei dos problemas dos alunos que têm que frequentar o noturno. E por conta de tudo isso, e mais ainda para o Japão, que eu fui fazer um estágio, que os nossos alunos, inclusive, esse programa existe ainda, e os nossos alunos vão muito por esse programa, que é de aprofundar os estudos de língua e de cultura japonesa. Com essa ida para o Japão, perdi um ano, né? Porque perde um semestre é como se perdesse um ano. E me formei em 7 anos. Eu estava comentando isso com 2 alunas hoje, né? Porque vamos fazer o curso no seu tempo, né? Não tenha pressa de se formar, mesmo que, né? Principalmente o pessoal do noturno, porque os alunos do noturno, de alguma forma, trabalham. Ou seja, tem emprego, mesmo que não seja o ideal. Então, pode eu acho, sabe? Que pode fazer com mais tempo, com mais dedicação, com menos disciplinas por semestre. A dedicação é outra, deixar vago na grade horária alguns horários da semana para poder frequentar a biblioteca, porque a biblioteca não é fácil para quem estuda no noturno, não pode sair do trabalho porque eu vou para a biblioteca, o chefe pode mandar a gente embora, né? Tem essa vantagem de fazer o noturno. E vindo para a universidade, dando aula aqui em uma outra universidade que eu entrei antes, a gente percebe que realmente quem começa a trabalhar
não é uma questão de ser mais velha ou mais nova, né? Tem uma experiência que é fora do meio acadêmico, do meio da graduação e traz contribuições diferentes, principalmente na hora de analisar texto, analisar literatura, que essa experiência conta, né? A gente vê uma obra literária com outros olhos, né? São vários olhares e isso contribui para as discussões em sala de aula, né? Então, uma coisa que nós defendemos hoje, e isso é comum a todas as minhas colegas, dentre as minhas colegas, das 5 que nós temos agora, 3 fizeram curso noturno. 2 aqui em letras e uma pessoa em outro curso, né? Então, assim, não é para aluno se sentir menos porque faz no noturno, porque é mais difícil de estudar, porque tem uma carga horária um pouco mais reduzida com o pessoal do noturno, tem menos tempo para estudar, né? Então, isso, se de um lado me assustou muito o que é a vida universitária, né, quando eu ingressei, que me ajudou, né, a me formar um pouco mais, não sei se bom em conhecimento, mas pelo menos mais consciente, de modo que quando me formei aqui, estava trabalhando numa empresa, me formei e saí daqui para entrar num curso de japonês, cursos de letras japonês, da Unesp, lá de Assis, do interior de São Paulo, né? Então fui direto para lá e aí já foi aquisição de experiência mesmo, né, na área de ensino. E depois, a gente descobre depois, o professor de universidade não só ensina, como também, e principalmente, uma ênfase que se dá bastante, a pesquisa, né? Professor de universidade pública como a nossa, a não ser que o contrato seja outro, né? Principalmente esses que nós temos, né, de como chama isso? RDIDP, que é regime integral exclusiva à pesquisa e à docência. Então, essas são as atividades principais da nossa atividade, né, acadêmica. Desde sempre você tinha uma predisposição à docência ou ainda mais à docência da língua japonesa? Eu acabei de falar que o curso não era o primeiro curso, o curso de letras, mas isso também é por desconhecimento. Muita gente, principalmente eu que venho de uma escola do interior, não conhece o que é um curso de história, né? Desculpa, de um curso de letras, né? Então, conhecendo, talvez acabasse virando a minha primeira opção, né? Mas, bom, agora quanto a ser professora, não sei. É uma coisa. Eu nunca fui professora de escola infantil, né? Criança, eu não consigo lidar com criança com tanta facilidade, então nunca dei aula para criança. Sempre foi de adolescente para cima. Então, eu não tenho essa cara de japonesa à toa, sabe? Porque meus pais são japoneses, né? Então, eu sou nascida aqui, mas os pais são japoneses. E os meus pais não chegaram a aprender português bem, então em casa falávamos japonês. E escola de sítio, morava em chácara, então não tinha muito contato com as pessoas da cidade. E até os 8 anos eu não sabia nada de português. Não tinha televisão naquela época, a televisão veio depois. Não tinha amigos da minha idade, porque era muito isolado o local. O contato era sempre com o pai, com o tio, com o avô, com a tia que morava perto. Então não tinha ninguém da minha idade. Ou eram mais velhos ou eram muito novos. Aí perdi 1 ano por causa disso. Meus pais não queriam me colocar na escola. Ela não entende nada de português, não vamos mandar para esse passar, fazer ela sofrer. E entrei com 8 anos na escola. Então, o início já foi com 1 ano de atraso, porque naquela época as crianças entravam com 7 anos, né? Hoje é 6, né? É mais cedo ainda. E primeiro ano foi uma coisa, a gente só é cara de pau, a gente só não sofre, quer dizer, eu não sofri porque era cara de pau, eu acho, não é possível, porque naquela época os professores parece que gostavam de judiar da gente, sabe? Aí pegavam no meu pé, porque eu não sabia falar laranja, falava laranja. Vocês vão ouvir, porque eu não tenho esse som de L, né? O professor a professora é a primeira a rir das minhas aulas de leitura, das minhas aulas, nossa. Mas a gente, não sei, acho que eu não trouxe isso como uma coisa assim que tinha passado de ruim, porque acho que nem percebia
que estavam rindo de mim, sabe? Só depois que eu descobri, nossa, aconteceu isso, né? Ah, Elisa, você estava sendo caçoada. Hoje em dia você pode denunciar por bullying. Mas foi assim. Mas uma coisa que aconteceu nessa escola pequena, né? Que nós chamávamos na minha época de grupo escolar, época militar, dos anos 70, né? Depois é que mudou para primeiro e segundo grau, ensino médio e ensino fundamental, né? As escolas, o sistema escolar no estado de São Paulo mudou. E no segundo ano já dominava um pouco mais a língua portuguesa, e naquela época se ensinava a gramática na escola, nova sintaxe, substantivo, aquelas coisas que a gente fala um pouco nas aulas aqui na faculdade, sujeito predicado, complemento, essas coisas a gente aprendia no segundo ano. E no terceiro ano um pouco mais. Aí no terceiro ano, a professora pediu uma redação, Os Pássaros. Naquela época tinha em setembro o Dia dos Pássaros, alguma coisa assim. E se comemorava e pediu uma redação, escrevi, a professora adorou, leu para todo mundo da sala dela. Nossa, me senti tão bem. Pô, agora eu domino o português. E minhas duas colegas têm essa trajetória. Aprendeu o japonês primeiro e depois aprendeu português nas escolas, sabe? E isso atrapalha, né? Isso atrapalha o português, né? Até eu adquirir uma proficiência assim, acadêmica no português levou um tempo. E essa experiência no curso de letras, pela opção que eu fiz de português, me ajudou a melhorar o meu português, né? O que é natural para todo mundo, o que não foi o meu caso. E depois a experiência na outra universidade que eu fui, porque na universidade a gente dá aula, a gente faz pesquisa, e a gente faz muita burocracia, né? E com isso vai aprender. E tem as relações pessoais, né? Que se faz na língua portuguesa, né? E com isso, acho que agora eu posso dizer que falo melhor o português do que o japonês, né? A minha proficiência do português é melhor do que o japonês que eu tinha antes, né? Quer dizer, comparativamente à época que era criança, falava mais o japonês do que o português. E depois, mas nessa história, no colégio, entrei numa escola de japonês antes de entrar na escola do português. Então, e comecei a frequentar os dois tipos de escola, desde esse grupo escolar, que é o primeiro ano, até terminar o colégio. E como eu gostava de estudar e como era proficiente na língua japonesa, a minha professora me catava, dá aula pro pessoal que sabe menos, né? E comecei a adquirir esse gosto por ensinar, né? Começou pelo japonês. Não conseguia ensinar para os meus irmãos, porque ensinar gente da família é um negócio complicado, né? Agora, na escola, acho que... E aí peguei o gosto pelo ensino. Do que, não sei. Podia ser português não, né? Japonês ou qualquer outra coisa, mas passei a gostar de ensinar. Tanto é que, né, depois que eu terminei a graduação, fui para a universidade. Mas durante a graduação eu tive uma experiência, não sei se faz parte dessa pergunta, mas vou sair um pouquinho, de experiência de desenvolver a língua japonesa, não só pelo fato de ter ido para o Japão, mas porque eu trabalhei com tradução na empresa. Era uma cooperativa agrícola, que foi fundada pelos japoneses, mas já não era do japonês, era de todo mundo, e lá tive esse emprego. E era um emprego bom, pagava bem. E então fiquei 6 ou 7 anos lá, e essa empresa me permitiu durante um ano trancar meu contrato, né, interromper meu contrato, ir para o Japão e voltar, né? Então foi muito, me ajudou muito, não só por isso, por ter recebido bem também, mas também porque com esse trabalho de tradução me desenvolveu o japonês, né? Então eu tive sorte durante minha trajetória, e isso eu sempre falo porque, principalmente quando se fala de mérito, né? Meritocracia não é mérito de uma pessoa só, tem vários fatores, existem vários fatores para que essa pessoa tenha sucesso na vida. No meu caso, eu tive sorte de encontrar pessoas boas na minha trajetória de vida, que me acrescentaram, que me ajudaram a formar o que eu sou. Não sei se eu sou coisa boa ou coisa ruim, mas o que eu sou
graças a essas pessoas, sabe? Então, quando discutimos, quando discutimos o mérito, e essa discussão é recorrente no Brasil, né? Volta e meia aparece, no Japão é muito mais, né? Então precisa ver o ponto de partida, né? Eu tive pais que entenderam a importância da educação, né? Então, não precisei me matar de trabalhar para poder estudar. Então, isso é uma coisa importante, não é todo mundo que permite fazer isso, né? E também teve esses encontros, assim, na empresa tive bons chefes, a professora de japonês me permitiu dar aula para outras pessoas, e tive sorte no 5º ano, que é um negócio engraçado, nem sei se deveria dizer que é sorte, sabe? Porque não tinha professor na minha escola. Aí faltava professor de português, faltava professor de história, faltava professor de todo mundo, de tudo quanto é disciplina naquela época, matéria, né? Aí os alunos que sabiam um pouco mais davam aula para turmas. Então eu sabia mais matemática, é por isso que eu falei de exata, sabe? Eu era mais rápida em matemática, então passei a dar aula de matemática para minha turma. E uma outra aluna passou a dar aula de história para a mesma turma, sabe? A gente dava aula para colega, né? Então, essas experiências é que depois acabam resultando no que a gente acaba, né? É hoje que é ser professor. E hoje em dia, né, as pessoas de linguística aplicada têm uma área que se chama história de professor, né? A história do professor influenciando na formação da própria pessoa de ser professor, né? Quando estive em Assis, tinha um professor que fazia esse tipo de pesquisa e era a experiência do professor de vida, né? A experiência profissional e que parece mais uma terapia professor, né? E que vai tentar encontrar os motivos quando se procura, né? Porque você é professor. Então, nesse ponto, nesse tipo de pesquisa, eu achei muito interessante esse tipo de pesquisa, porque é a profissão professor que está sendo focada. É o motivo de pesquisa e motivo de explicar por que é professor. Acho que não é ser professor, acho que não é uma profissão assim qualquer, não é uma profissão técnica, né? Envolve outras questões que essa pesquisa tenta identificar. Eu achei muito interessante. A gente poderia ter esse tipo de pesquisa também, né? Sobre a sua vida financeira, você teve dificuldade no começo da carreira? Quanto tempo você levou para se estabilizar? Comecei a trabalhar quando vim para São Paulo. Quando eu fiz cursinho, então, quando estava fazendo cursinho, nada de trabalhar. Então, meu pai financiou e soube depois que ele passou muita dificuldade para me pagar a vida aqui em São Paulo, que é cara, né? E o cursinho que não é barato. E consegui entrar numa universidade pública, não precisou mais pagar, né? Mas também tive que trabalhar, porque sem trabalhar não tinha bolsa permanência, sabe? Antigamente. Morar em São Paulo é caro, né? Primeiro, alugar um espaço já era caro. CRUSP não tinha vaga para todo mundo, não tem até hoje, na verdade, né? Então, foi difícil. Então, procurei emprego e até nesse processo de procurar trabalho em São Paulo, encontrei pessoas boas que me indicaram para trabalhos. Primeiro foi numa loja que vendia produtos agrícolas, que fiquei sem assinar carteira por algum tempo, porque me convenceram que não era bom assinar carteira. O que os patrões fazem, né? Você vai ganhar menos se assinar carteira, né? Na verdade, né, diminuiu o meu tempo, assim, para aposentar, né? 2 anos, mais ou menos. Depois assinou a carteira, mas dava para pagar só a estadia. Morava no quarto de uma senhora, não tinha tanto essa facilidade com juntar a turma e fazer uma república, né? Ou alugar um quarto pequeno, porque agora tem, né? Apartamentos pequenos para uma pessoa, só que naquela época era mais difícil. E comecei a trabalhar e depois de 3 anos mais ou menos, a senhora com quem eu morava, né? Ela era tia da pessoa que era chefe de departamento dessa empresa, da cooperativa. A cooperativa agrícola de Cotia é famosa
entre os japoneses, porque foram os japoneses que fizeram, e entre os agricultores. Faliu, mas pagava muito bem pelo trabalho que eu fazia e consegui ter estabilidade durante a minha graduação por causa desse emprego. Mas por compensação trabalhava muito, então deixava de vir na faculdade alguns dias quando tinha que fazer hora extra, não sei o quê. Mas por conta disso, então, eu consegui terminar a faculdade, porque senão nem sei se eu conseguiria, né? E ter uma estabilidade financeira para fazer um curso, qualquer que seja, mesmo que seja um curso que o custo é menor, né? O custo não precisa de comprar livros caros, não precisa comprar nada de laboratório, é livro mesmo, e nossa biblioteca tem um acervo bom, né? Sem estabilidade a gente não tem tranquilidade para estudar. Então, isso eu acho importante, né? Não sei como é que a vida dos estudantes está agora, mas nós temos na nossa habilitação vários alunos que trabalham, os do noturno, quase 100% são alunos que têm algum trabalho. E a situação dessas pessoas tem sido mais difícil depois da pandemia, né? Já era difícil antes, agora tem sido mais difícil. Bom, e depois, quando saí dessa empresa, eu fui direto para a universidade, ganhando menos. Essa aí foi uma coisa triste. Ainda bem que no interior o custo de vida era menor, né? Então consegui me manter. E depois de algum tempo, voltei para a USP. Existe algo que você gostaria de realizar enquanto professora ou pesquisadora na sua área? Então, já tem algum tempo que eu ingressei na Unesp e depois na USP, então acho que falta pouco para me aposentar, sabe? Mas eu queria deixar duas coisas, assim, como legado, ai, não é tão grande coisa, mas alguma coisa que facilitasse o ensino e a pesquisa e que na pesquisa desse alguma contribuição, né? Pesquisa na área de letras, não discutimos essas questões de se é útil para a sociedade, porque muitas das coisas são pesquisas que não se enxerga a utilidade para a sociedade imediata. Então, é o acúmulo de conhecimento e nós participamos disso, né? De acumular conhecimento e que no futuro, que não é imediato, vai dar frutos, né? E principalmente as pesquisas que não são práticas, né? Não tem algo prático. E no meu caso né? Pesquisa de gramática do japonês e traduzir a gramática do japonês, as explicações, né, para o português. Essa é uma coisa que eu queria deixar, primeiro porque esse tipo de tradução técnica, né, da gramática, da monossintaxe, das questões feitas, né, das questões discutidas no Japão, como são particulares, nós temos dificuldade de definir, não, mas de encontrar uma palavra que seja adequada em português. Então essa eu não faço tradução literária, mas eu faço esse tipo de tradução técnica da minha área. Então, isso é alguma coisa que, como professor, eu preciso deixar e também como pesquisadora. E tem um projeto que não está no lápis ainda, porque não está elaborado, que é justamente de fazer um dicionário eletrônico, online, né, no computador, na internet, acessível para qualquer pessoa, que traga essas questões, tradução da terminologia da gramática japonesa para o português, e quando não se encontra uma equivalência em português, definições, exemplos que ajudem a entender como os japoneses fizeram linguística. Linguística modernamente e antigamente como eles fizeram filologia, né? Qual o foco que eles deram, que tipo de termos eles criaram, que definições eles deram de palavras, sabe? Essas questões que nós discutimos, né, em linguística. E a outra coisa que eu quero deixar, e isso também, ambos os projetos, na verdade, precisam do envolvimento de mais pessoas, né? O que eu estou visando é a participação de aluno, né? Aluno tanto de graduação quanto de pós. E o segundo projeto, isso é como professor mesmo, é de fazer uma gramática da língua clássica japonesa. Uma língua antiga, né? Então, e como eu sempre falo em aula, porque eu dou aula de língua clássica, nós falamos que num curso de letras que seja uma habilitação de língua e literatura japonesa, não podemos ignorar
quase 1.200 anos de literatura. Começa no século VII, mais ou menos, e depois vai até o início fim do século XIX. Toda essa época é chamada época clássica da literatura japonesa, porque a língua era clássica, não porque tinha algum tema que fosse clássico, nada disso, né? E estudar isso, eu acho que deixar de estudar isso eu acho imperdoável. Mas, como se trata de uma língua de outra época, né, precisa começar pelo estudo da língua. Né? E isso eu queria deixar um tipo de livro que permitisse esse estudo de forma mais fácil, né? Eu queria deixar queria fazer nesses 3 ou 4 anos até me aposentar. Esse é o meu projeto, o que eu quero fazer para esse tempo que eu vou continuar trabalhando aqui. Professora, considerando que você tem uma experiência no estrangeiro, qual seria o seu conselho para os alunos que decidirem fazer alguma especialização, algum estudo fora? A senhora poderia comentar um pouco as diferenças entre estudar numa universidade do seu país e uma universidade no exterior? Como se trata de uma habilitação de língua e literatura japonesa, é uma língua estrangeira, uma literatura estrangeira para nós, né? E principalmente quando se fala de língua, a experiência de viver num país de fala dessa língua é importante. Nós queríamos, né, que todos os alunos da nossa habilitação fossem para o Japão estudar, ficar pelo menos 1 ano, estudar a língua, estudar outros aspectos da cultura que vão ajudar a interpretar a literatura japonesa, né? Mas o Japão é complicado porque é longe, né? E é caro. Viver lá é caro e chegar até lá é caro, então as bolsas não são... precisa de bolsa, né? Tem algumas pessoas que já falaram, vou juntar minha mesada e vou para o Japão. Até terminar eu vou. Agora, esse curso de 1 ano que eu falei, que é um programa que as universidades japonesas oferecem, acho que todas as universidades japonesas oferecem, que é o curso dirigido aos estrangeiros que vão estudar língua e literatura japonesa, ou língua e cultura japonesa nos seus países. Então, visa justamente os alunos das habilitações de língua, literatura ou língua e cultura japonesa de várias universidades do mundo, né? Reúne nessas universidades e faz um cronograma de estudos durante 1 ano de várias questões de língua e de cultura do Japão. Esse programa é montado nas universidades e as universidades fornecem bolsa ou usam a bolsa fornecida pelo Ministério da Educação do Japão. E é essa bolsa que o consulado, a embaixada do Japão usa para fazer a seleção de alunos para esse estudo. Então é um curso que se faz durante a graduação e não tem esse compromisso de titulação. Então um compromisso é fazer esse curso no Japão com bolsa, se tiver sorte, ou sem bolsa mesmo, e voltar para o Brasil. E depois poder pensar as questões de língua e literatura ou de cultura japonesa no seu país de origem. Esse é o objetivo da bolsa, que é dado pelo governo japonês e que se faz. Então, essa é uma bolsa que nós sugerimos para que todos os alunos prestem. Quer dizer, façam esse curso. Prestar bolsa para fazer esse curso. Agora, as outras questões de pesquisa já dizem respeito ao mestrado, ao doutorado ou até uma especialização. O Japão é um dos países que dá muita bolsa, né? Até para o Brasil. Obviamente, quando se fala em um país dar bolsa de estudos para os estudantes de outros países, tem essas questões políticas envolvidas. Obviamente, os Estados Unidos, por exemplo, deve ser o país que mais recebe bolsa. A China também, devido à proximidade, essas questões políticas, né? Agora, o Brasil nós temos 10 graduações com habilitação em japonês aqui. Então, 3 são estaduais, uma do Rio e 2 do estado de São Paulo, e as outras são todas federais. Mas tem graduação em japonês, então não é pouca coisa. Não é um país que só tem uma faculdade, somos quase 10, né? 10 ou 9, eu não tenho certeza, né? E estudar questões de estudar em qualquer país, inclusive no Japão, no nível de pós-graduação, já é pesquisa, né? Pesquisar aquele determinado assunto. E um tema, normalmente, os temas de interesse do nosso, né, tanto dos alunos quanto dos pesquisadores que já não são alunos, já são professores
é que está estudar questões do Japão, né? Agora, um tema que tem sido recorrente nos últimos anos é estudar as questões do Japão no Brasil, né? Nós temos uma comunidade grande de imigrantes e esses imigrantes produzem cultura, produzem língua, uma língua diferente da língua japonesa falada lá. A gente até fala que é um dialeto brasileiro do japonês, né? Tantas pessoas que falam aqui, né? Então, esse é um tema que tem sido estudado tanto pelos alunos do mestrado, né? E com o objetivo de estudar essas questões, nós recebemos muitos pesquisadores do Japão, né? Há um interesse muito grande por estudar as questões nipo-brasileiras aqui do Brasil. Estudar no Japão, para quem estuda a língua estrangeira, é imprescindível, né? Ter essa experiência, né? Quem não pode, vamos tentar melhorar aqui, criar um grupo para estudar, né? De qualquer maneira, estudar no Japão é importante. E esse curso, em especial de 1 ano durante a graduação, por esses objetivos, por essas qualidades, né, que esse curso oferece, é muito bom. Estudar no estrangeiro, eu acho que é uma experiência boa, não só de adquirir conhecimento, mas de ter convívio, né, com uma sociedade muito diferente da nossa, né? Eu não sei se é porque eu fui e tive uma experiência boa, então eu recomendo que todos tenham pelo menos uma oportunidade de se inscrever, de prestar para esse tipo de bolsa ou de cursos que se oferecem. Que autor ou obra da literatura japonesa é a sua maior inspiração? Como eu trabalho mais com linguística japonesa, as minhas referências, geralmente, literatura eu gosto para ler. Para analisar, eu sou um desastre. Então, quando eu fiz opção com habilitação do português com foco em estudos de língua, então tem muito a ver com a minha formação, com o que eu gosto. Então, gosto de literatura para prazer, para ler, mas para analisar acho que não sou muito boa. Então, da área de linguística ou de filologia japonesa, existem vários autores que eu admiro muito, né? E que fizeram ótimos trabalhos, que fizeram essas áreas crescer, né? Inclusive que repercute no exterior, que repercute inclusive no Brasil, mas eu queria destacar sempre, isso eu não trato na graduação, porque não temos tempo, não temos momento para falar disso. Eu faço algumas referências, mas de um português, missionário jesuíta, que foi para o Japão no século XVI e fez a primeira gramática escrita em português do japonês. Né? Sabe essa gramática que nós temos hoje, das partes do discurso, da sintaxe, essas questões, mais as questões culturais do Japão que está nessa gramática. Então, é uma inspiração, embora seja um religioso que queria mudar toda a religiosidade do país, né? Mas ele teve uma sensibilidade com questões linguísticas, com questões culturais, e que está presente nessa obra. É de 1604, foi assim, foi publicada uma parte em 1604, a segunda metade do livro em 1608. Né? Esse é o primeiro trabalho dele. E uma coisa que outras pessoas que eu admiro, que fizeram em relação a essa gramática, é ter traduzido. É um catatal, sabe? É um livro, é um manual, um super manual, né, de língua e de cultura japonesa. E os japoneses, devido ao interesse deles, porque está falando deles, justamente deles, eles traduziram para o japonês. Então, a primeira versão utilizada pelos pesquisadores, quando se pesquisa esse autor, esta obra, é em japonês. Porque não é todo mundo no Japão que consegue ler o português. E o português do século XVI. Né? Então a minha admiração é por esse autor que eu continuo estudando. Comecei no mestrado e que infelizmente na graduação é difícil de falar dessas questões porque talvez em disciplinas de pós-graduação. Eu acho que é isso. Ele chama, até esqueci de falar. O nome dele é João Rodrigues, nome muito comum, João Rodrigues, né? Português. Dessa época, do fim do século XVI.
Você conhece algum ditado popular, frase ou fragmento que te marcou muito da língua japonesa? Quando estudei japonês durante o colégio, na minha cidade, na verdade num clube de japoneses que tinha uma escola, a minha professora colocou na lousa algumas frases. Como é que é, não? Naseba naru, nasaneba naran nanigotomo. O que se quer dizer com isso é que nem jogar na loteria. Você quer ganhar na loteria, mas se você não joga, não ganha. Né? É mais ou menos isso, assim, bem básico. Não tem nada a ver com dinheiro, de ganhar, nada disso. Mas se você... tudo que você quer que aconteça, você tem que fazer. Se você não faz, nada acontece. É isso. Na verdade, era uma professora japonesa que era formada em estudos sociais, dava aula de estudos sociais no Japão e resolveu vir para o Brasil e passou a dar aulas de japonês. Era uma pessoa que realmente, uma das características que ela gostava que os alunos tivessem era o esforço. Então, se você não faz, você não vai conseguir nada. Mas se vai, você vai conseguir alguma coisa, sabe? É isso que ela quis dizer. Isso me marcou muito, né? Então, quero que aconteça, então vou fazer. Difícil de colocar em prática, né? Mas era isso e vez ou outra eu falo na sala de aula. Como exemplo de uma estrutura de língua japonesa clássica e também como uma forma assim de um pouco uma moralzinha, né? Que os japoneses gostam, né? E que pode acrescentar alguma coisa para as pessoas, como ensinamento ou como aprendizado. Mas isso vale acho que para a vida, né? Não só para estudar japonês. Na habilitação do japonês, qual seria o foco, propriamente dito? Voltado para lecionar, ou aprender o idioma, tradução? Dentre os cursos de letras, onde existe uma habilitação de japonês, essa deve ser a única que tem bacharelado. Todas as outras têm licenciatura. E dentro da licenciatura é que tem as várias línguas, inclusive o português, né? E a licenciatura, na minha época, era feita só na Faculdade de Educação. Agora, no currículo atual de letras, tem algumas disciplinas que são feitas só aqui, que dizem respeito à licenciatura de letras, né? E não licenciatura geral, né? Então, por causa dessa história do nascimento da habilitação de japonês com o bacharelado, nascer com o bacharelado, o foco sempre foi dito que era a pesquisa. Agora, na prática, nós temos mudanças na sociedade, mudanças inclusive da natureza dos cursos de letras, né? O curso de letras não é igual há 50 anos. Então, por essas questões, as questões de ensino passaram a fazer parte, mas nós não conseguimos acompanhar. Então, as disciplinas de japonês dão conhecimento sobre a língua e capacidade de analisar a literatura, mas de ensinar nós temos outras questões. Tem gente que consegue ensinar naturalmente porque parece que nasceu professor, né? Aprendeu a língua, já sou professor de português ou de inglês, então vou adotar e se adota até com bom sucesso, né? O ensino do japonês com as metodologias de ensino de outras línguas, né? Mas infelizmente nós temos esse problema. Um curso de letras querer dar conta de bacharelado, né? Licenciatura e formar tradução, eu acho que é muita coisa. Acho que cada curso deveria ser, ou cada especialização só em pesquisa, isso vale para o curso todo. Especialização só para ensino de língua estrangeira, mas a gente não pode esquecer que existe ensino de literatura também, né? Em português isso existe bastante, né? Literatura infantil, não sei o quê. E também, se vai formar tradutor, o foco é outro, né? O foco deve ser formar bons escritores em português, porque a língua de chegada vai ser o português, né? Uma pessoa que escreve mal português não vai ser um bom tradutor, né? E ler e dar formação em japonês de nível muito alto, capaz de fazer tradução de textos complexos e textos literários, né?
Então, isso acho que vale para todas as habilitações. É difícil, porque são 3 questões muito difíceis. Uma coisa que a gente não dá é só a aprendizagem de língua. Isso eu acho que o Centro de Línguas que nós temos, né, aqui na FEFELEGE, o Centro Interdepartamental de Línguas, faz com muito sucesso, muito melhor que a gente, de aprender a língua apenas para o uso. Então, formar bacharel para fazer pesquisa, né, pesquisa no nível acadêmico, né, formar professores que sejam proficientes e que possam ensinar a falar nos centros de línguas das escolas estaduais, por exemplo, né? E também fazer tradução. Eu acho que deveriam ser 3 cursos diferentes, né? E a gente dá um pouquinho de tudo, né? Tradução a gente não ignora. Em várias aulas de literatura falamos de tradução, inclusive lemos obras traduzidas quando o texto é muito difícil, né? E nessa leitura de textos traduzidos com os originais, aparecem as questões de tradução. E depois, quando nós falamos, que eu acabei de falar desse projeto de dicionário online, isso é uma tradução também, né? Traduzir as questões linguísticas ou filológicas do japonês para o português. É uma tradução técnica, mas não quer dizer que seja. Nós enviamos até um projeto para que nós tivéssemos uma disciplina integrada da graduação e da pós-graduação, né? E que discutisse questões de tradução. Acho que a reitoria não gostou muito do nosso projeto, então não tivemos a chance de implantar, né? E na verdade é uma demanda dos alunos. Os alunos querem fazer esse tipo de trabalho. E inclusive não só literários, técnicos também, tradução técnica também, e tradução de mangá. Nossa, como eles adoram! E isso é o que nós chamamos de cultura pop, né? Cultura popular japonesa e que está disseminado no mundo, né? Não só mangá japonês, mas de outras, mangá coreano provavelmente vai começar a aparecer mais, o chinês, né? Então é um tipo de uma arte, né? Arte gráfica, arte linguística para nós. Atrai muito, né? Os alunos, não só para divertimento, mas inclusive para estudos. Muitos dos nossos alunos que entram aqui começaram a ter interesse pelo japonês por causa dos anime, né? Dos desenhos animados em japonês, dos jogos em japonês, do mangá, né? Dos quadrinhos japonês, porque eu quero ler em japonês, eu não quero ler tradução, porque a tradução, nossa, geralmente é a tradução ou do inglês ou do francês, né? Não é uma tradução direta, né? E o que nós temos descoberto que os nossos egressos da habilitação têm entrado nessas editoras, as editoras mais famosas por publicar mangá, como tradutores de mangá. Isso acho o que é uma descoberta, né? De um nicho profissional das pessoas que se formam na nossa habilitação. Durante a habilitação, o japonês possui mais de um alfabeto? O japonês é uma língua que herdou da China aquela escrita mais difícil, que vocês falam que tem mais traços, né, que parece uma mancha no papel, que são os ideogramas. Hoje se fala que a palavra ideograma não se encaixa bem, que é uma palavra criada no século XIX, né, quando os europeus tiveram contato com a China, com o Japão e descobriram essa letra e deram o nome de ideograma a essa grafia. Fala-se logograma, né, hoje. Mas primeiro tem esse tipo de o sistema, que tem um sistema próprio e que foi adotado da China, né? E na adoção da China tem uma história curiosa, porque dependendo da época que essa grafia entrava no Japão, a grafia significava uma palavra, né? Essa palavra entrava no Japão, vinha carregada com uma realização fonética, né? Falava-se pá, por exemplo, né? Aí entrou no Japão, o japonês não conseguia identificar pá e virou rá, por exemplo, na fonética japonesa. Então, o que se pronunciava na China para a mesma letra é diferente no Japão. E uma mesma letra, na China, na própria China, passou a mudar a fonética. O que o Japão já tinha recebido e que era pá, quando foi introduzido novamente numa época posterior, passou a virar sa, por exemplo. Então, para uma mesma letra,
temos realizações fonéticas diferentes, oriundas da China, e tem aquelas que são japonesas. A palavra existia, importou-se o significado desse ideograma, né, logograma, e a mesma letra passou a incorporar o som chinês e o som japonês da palavra já existente. Essa é a dificuldade dos alunos, de tentar entender isso e saber que um determinado ideograma tem mais de uma realização fonética, né? E depois, o kanji, falamos kanji, acho que os chineses falam hanzi, alguma coisa, um som meio parecido. Esse ideograma ou logograma era difícil para os japoneses também, né? E o que eles passam a criar? Letras a partir desses ideogramas ou logogramas, que são letras silábicas, né? Isso é chamado de kana. E kana também tem dois tipos. Um que foi criada num templo e outra que foi criada num outro ambiente, né? Não havia comunicação, né, entre as pessoas no Japão, então cada um criava um sistema diferente. E acabou se criando 3 sistemas de escrita. 2 que são silábicas, né, e uma que é de origem chinesa, que é o kanji. E quando aquele João Rodrigues esteve no Japão, ele criou um outro sistema de escrita, que é o alfabeto adaptado do som japonês. Então ele usou algumas letrinhas, alguma formação de consoantes e vogais, ou só consoantes, que correspondiam ao som que ele ouvia. Mas como ele era português, os jesuítas eram de várias nacionalidades, né? Mesmo no Japão tinha o português, tinha o latim, espanhol, e tinha o italiano e outras nacionalidades. Então ele faz uma descrição dos sons do japonês. Ele fala que esse som é aquele som que existe no italiano, que é tal, né? Então ele cria um sistema alfabético próprio, que obviamente não foi adotado no Japão, porque o livro que ele escreveu estava escrito em português. Depois os jesuítas, os missionários foram expulsos, os livros mandados para algum lugar, né? Tanto é que essa gramática que eu falei só existe 2 exemplares no mundo, todas na Inglaterra, infelizmente, né? E quando teve o segundo contato da Europa com o Japão, né? O Japão ficou quase 300 anos fechado, depois da expulsão dos ibéricos, etc. Aí teve o segundo contato, aí já não teve como ignorar, então fizeram vários acordos para que a entrada fosse mais pacífica possível no Japão. E aí tem a entrada dos ingleses, dos americanos, dos franceses, e que vão começar a decodificar no sistema deles, no sistema alfabético europeu, os sons da língua japonesa. Aí a adoção, e o Japão cria o seu sistema próprio, a adoção do alfabeto na escrita deles. Então, quando a gente escreve Tóquio, T-O-K-O-Y-O, é a partir desse sistema, né? E nós hoje, como é uma cidade muito conhecida, a gente usa o sistema brasileiro, né? Tó, com acento agudo, Q-U-I-O, para nós isso é o Tóquio, né? Então, para estudar japonês, a gente começa com esses 2 sistemas que são chamados de kana, que é o silábico, que é o mais fácil, que tem menos traços, e como cada sílaba tem um som, é mais fácil de identificar. Agora, depois vamos para o kanji, ou ideograma, porque o japonês usa, e por que a gente não vai usar? A gente tem que estudar, né? E vamos estudar. Essa é a etapa mais difícil para os alunos nossos. Mas quem gosta de kanji, nossa, aprende com uma facilidade. Tem alunos que sabem muito mais kanji que o próprio professor, sabe? A gente até fica com vergonha, né? Então, é relativo. O kanji é difícil para todo mundo, para a maioria, mas para muita gente que tem noção, né? Consegue identificar esse sistema, a entrada é mais fácil, né? E agora tem o alfabeto. Então são esses 3, né, sistemas de escrita, e nós damos. Na habilitação do japonês, você se aprende a falar o idioma? E se sim, por quê? E se não, por quê também, né? É uma boa pergunta,
porque falo muito das características da nossa habilitação. Como tinha falado anteriormente, um curso de letras, como o nosso, que forma bacharel, tem a finalidade de formar pesquisadores, entendedores da língua e da literatura, né, inclusive a japonesa. E o foco em licenciatura é para ensinar língua, né? Ensinar a língua, a literatura. E depois a tradução já tem uma outra característica. O recomendável é que o professor de língua japonesa ou literatura que seja, conheça a língua, fale a língua, porque os alunos estão interessados em aprender. Como se fala tal coisa, né? Infelizmente, na composição da nossa disciplina, não temos essa disciplina que atenda a isso. Então a gente aposta um pouquinho em algum professor que se sinta à vontade dando aula em japonês, né? Aí é uma oportunidade do aluno ouvir o professor falando em japonês, explicando em japonês, mesmo que seja uma fala limitado à fala de uma sala de aula, né? Do ensino, não sei o quê. Mesmo assim. Agora, o Centro de Línguas, né, que infelizmente não oferece vaga para todo mundo, mas oferece, já tem um foco em produção oral, o que nós não temos. Uma outra facilidade, assim, recente de alguns anos, é que ficou mais fácil ter acesso aos vídeos falados em japonês. Muito mais fácil, mesmo que seja pirata, né? Pode assistir desenhos em japonês, aqueles desenhos animados em japonês com legendas em português ou outra língua, mas tem a oportunidade de ouvir a língua, né? Agora, de produzir, de falar, já é uma outra questão, é uma outra habilidade que precisaria de um outro treinamento. Na verdade, a gente queria que o curso de letras fosse em período integral, para você dar uma formação mais completa, né? Pelo menos em língua estrangeira precisaríamos. Eu quero que o meu aluno, que vai ser professor lá fora, de qualquer escola, tem que saber. Qualquer aluno vai exigir que o professor fale alguma coisa da sua língua, né? Então esse tipo de treinamento falta e precisamos de mais disciplinas que sejam para atender essa finalidade, sabe? É difícil na estrutura geral do curso de letras a gente definir, não, o nosso curso vai ser de tradução e nada além de tradução. Vamos dar o nome de bacharelado em tradução em japonês, né? Então a gente define tudo. Não vai ter nada de oralidade, nada de fonética, nada disso. Só tradução, né? Se a gente pudesse definir desse jeito, seria mais fácil. Foge a nossa competência, né? Fazemos parte de um curso, né? E se a gente quisesse definir, não, a gente vai ser licenciatura, né? Não vamos ensinar análise literária, mas literatura para o ensino. Não vamos ensinar mais língua clássica, porque língua clássica não é língua para se falar, né? Não vamos só falar de língua moderna. Também é uma limitação, você limita, né? Então a gente fica nesse estado assim. Eu queria dar de manhã um curso só de tradução, à tarde um curso só de conversação, assim, para formar as pessoas que vão se formar em licenciatura, inclusive de como ensinar o japonês, inclusive isso, né? E à noite vamos nos centrar em formar pesquisadores. Se pudesse fazer isso, estava ótimo, o nosso curso estava perfeito, mas, né, o curso não é integral, então tivemos que fazer essas adaptações que damos os instrumentos, né, iniciais para as pessoas desenvolverem lá fora ou no futuro. Para além da questão dos mangás, o mercado editorial em língua japonesa tem uma demanda em literatura? Em 2008, comemorou-se o centenário da imigração japonesa, né? Foi um ano muito produtivo na área de tradução. Então, como era para comemorar um evento centenário, né? Várias editoras, por si, procuraram as pessoas que poderiam fazer tradução, escolhiam as obras mais interessantes que circulavam pelo mundo, né? E pediram as traduções, e os próprios tradutores
se prontificaram de traduzir porque era uma obra importante. Não sei. Então, foi um ano que teve muita tradução. Então, várias editoras traduziram, inclusive essas editoras mais, né, mais conceituadas, mais conhecidas, tiveram traduções do japonês. Existem algumas editoras que já se especializaram, quase que se especializaram em literatura japonesa, que é a Estação Liberdade. Faz outras traduções, mas muita coisa saiu da Estação Liberdade. O mercado comparativamente às outras línguas, as traduções de literatura de outras línguas, é mais restrito sim, né? Mas dentre as orientais, ou pelo menos do Extremo Oriente, eu acho que é uma das que tem bastante tradução, né, literatura. Existem incentivos para isso, mas eu tenho muita inveja da Fundação Coreia, por exemplo, ou do governo coreano, que tem um instituto só de tradução, né? Eles têm uma política de divulgação das coisas, não sei se é só literária ou de outras áreas também, do país, e que se faz tradução no país para vários países, para várias línguas do mundo, né? Agora, no caso do japonês, a política não é tão agressiva, né? Então fica à mercê, ou então espera-se que os interessados, os países, aposta na demanda. Se tiver demanda, vamos fazer, esperar que as editoras façam, que os tradutores façam, que os cursos de tradução façam, né? Então, digamos que o Japão tem uma política de, como é que chama isso? Soft power, né? Deixar que aconteça, e principalmente da cultura assim mais popular, não a mais artística. E isso dá certo em determinadas épocas, em outras não, né? E também acho que forçar muito também, de repente, né, o país não gosta, né? Também pode dar um efeito contrário. Agora, o que nós temos percebido nos alunos que fazem as habilitações, depois, principalmente do meio para frente, da metade do curso para o final, como aparece em disciplinas de tradução e a professora responsável é tradutora, então há esse aumenta o interesse por tradução, né? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, espero que seja verdade, na verdade, uma grande narrativa clássica, da literatura clássica, vai ser traduzida para o português aqui do Brasil, né? Então, inclusive, é um assunto que foi tratado ontem numa palestra, que são as conhecidas narrativas de Genji, né? Segundo a professora, que é especialista no assunto, diz que é traduzida em 30 línguas do mundo, e várias traduções de uma mesma língua, né? Em inglês deve ter 3 ou mais, alguma coisa assim. E o português foi traduzido em português em Lisboa. Só que não é uma tradução direta. É a tradução de outra língua, não sei se francês ou inglês, né? E já tem uma tradução espanhola feita no Peru. Agora tem que sair uma tradução portuguesa do Brasil. E está nascendo um grupo, porque é uma obra tão extensa que uma pessoa, 2 pessoas não vão dar conta, sabe? Então, daqui a assim, uns 5, 6 anos, você pode fazer uma outra entrevista para tratar justamente dessa tradução. Então, o mercado, né, retomando um pouquinho a sua pergunta, é restrito, mas não é desprezível, né? Professora, para encerrar a entrevista, o que você diria para os alunos que ainda não escolheram a habilitação, o porquê de escolher o japonês? Vou dar a minha visão, as minhas preferências, provavelmente, mas pensando no Brasil, né, no Brasil multicultural, multiétnico, eu acho que estudar as línguas que originaram os povos que habitam, né, esse território é importante, né? Porque, embora eu fale português, eu seja de nacionalidade brasileira, eu tenho origem e eu dou aulas sobre essa civilização. Então, isso eu acho que não vale só para o japonês, sabe? Essa de defender a existência e a continuidade dessa diversidade étnica e, portanto, cultural, e que está ligada, está relacionado com a diversidade linguística, né? Como eu disse, existe um japonês do Brasil, né? E que merece ser estudada, né?
E depois, nós não gostamos dessa palavra, porque a palavra globalização não foi interpretada como uma forma positiva, né, quando surgiu e quando toda essa política surgiu. Mas pensando, usando esse termo de forma neutra, né, politicamente, mas pensando que o mundo se comunica com mais facilidade e com mais rapidez, e você não precisa sair daqui para se comunicar com o Japão, então não tem por que não estudar todas as línguas. Agora, no caso do japonês, tem algumas questões de formação, né? Como eu falei, nós temos um número grande de imigrantes japoneses. Mesmo imigrantes japoneses que já tiveram filhos, netos, bisnetos, então tem uma comunidade grande. E ultimamente temos muitos interessados que não têm nenhuma ascendência japonesa, mas que estão interessados em conhecer, né? Eu acho que não tem porquê não dar chance para qualquer pessoa estudar a língua, a japonesa ou não, japonesa ou qualquer outra. E uma característica que eu acho assim louvável na Universidade de São Paulo, no curso de letras daqui, é de oferecer essa gama de línguas, essa diversidade de línguas e literaturas como oferece a Universidade de São Paulo. Não é qualquer lugar que tem isso, né? Então, isso para dizer que japonês é importante por essas questões, e não só por interesses, por causa da literatura da cultura pop, né, também, mas não sei, eu acho que o que eu disser para o japonês cabe para qualquer língua, sabe? E o que qualquer pessoa, né, de outras habilitações estrangeiras falar para a própria língua, a própria habilitação vale para o japonês também. É lógico que existe, já que estamos falando de curso de letras, existe uma farta e rica literatura que tem que ser conhecida, né? E quando eu falei da palestra de ontem, a professora que deu essa palestra ela falou dessa obra das narrativas de Genji, né, que foi escrita ou terminada no ano 1000, né? Ano 1000, o que é isso? Alta Idade Média na Europa, né? E é dessa época. O que ela falou, o que ela apontou num determinado momento da palestra é que ela trouxe questões assim que não são muito comuns quando se fala dessa obra. Essa obra é conhecida por descrever os amores de um determinado personagem, o protagonista, né? Dos vários amores que ele teve, né? E também de descrever a vida na aristocracia daquela época, né? É uma época interessante a descrita nessa narrativa e que foi vivida pela própria autora, que é a época de paz no Japão. É uma época de quase 300 anos de paz. Nós tivemos na história do Japão épocas de paz de longa duração, que foi essa, e na época que é chamada de período Edo, um pouco antes da chegada dos europeus no Japão, a segunda chegada, né? Em que quando floresce todos os tipos de arte e há um acesso a essa arte por várias pessoas das camadas diversas da sociedade, né? E o que ela falou é justamente, lendo essas narrativas de Genji do ponto de vista da sociedade, do pensamento, do sentimento dos personagens que estão descritas, né, dos sentimentos descritos nessas obras, ela afirma aqui o quanto essa obra é atual. O tema tratado, as descrições, 1000 anos, 1200 anos, o quanto isso é atual ainda hoje. Então, isso não vale para qualquer, assim, só para essa literatura. Várias outras de literaturas de qualquer época. Infelizmente, o Brasil tem uma história curta, 500 e poucos anos, né? Agora, as outras culturas têm histórias mais longas. Por que não estudar para aprender, sabe? Eu acho que isso é importante. Em um país novo como o nosso, não deixar... Na verdade, queria que tivesse outras habilitações, por exemplo, de línguas africanas que nós não temos. É o único continente, talvez, que nós não temos uma habilitação aqui que
poderia ter das línguas, habilitação em línguas nossas, brasileiras, indígenas, que poderia ter uma habilitação e não uma disciplina só, sabe? A USP, a FEFELEG, o curso de letras, só tem a ganhar. Só vai gastar com o professor. Mas, a longo prazo, na formação das pessoas, na formação da própria sociedade, e que tem a ver com a economia. Está tudo ligado, né? Atrás da engenharia, você vai ter pessoas que pensam diferente a matemática fazendo engenharia. Uma engenharia feita por um brasileiro, ou francês ou americano, é diferente de uma engenharia feita pelo hindu, por exemplo. Por que não dar chance para dar uma outra contribuição para a engenharia, por exemplo, de uma pessoa que tem uma formação lá do interior do Amazonas, ou interior de São Paulo, que vive em tribos, né? Contribuições para o conhecimento, contribuições para a sociedade, e o Japão está aí também. Acho que é isso. Pensar um pouco desse jeito para os alunos fazerem opção pelo japonês.